problema de ciclo Otto. Então, o ciclo Otto é bem legal também. A gente vai passando o ciclo Otto de gás ideal, também normalmente gás ideal, então esse problema a gente não pensa em uso de CP e CVs constantes, se usa dados tabelados, tá? E tem uma razão de compressão que é igual a 8 no início do processo de compressão, o ar está a 95 graus, 27 graus Celsius e tem essa quantidade de calor determinada que vai entrar durante o processo de adição de calor ao volume constante, desenhar os diagramas PV e TS e determinar o trabalho líquido de saída e eficiência térmica. Bom, os diagramas já estão aqui representados para a gente poder lembrar deles, né? E vamos começar então com a definição. A gente já tem o estado A é definido, a gente sabe qual é a pressão em A, a gente sabe qual é a temperatura em A, justamente aqui no início do processo de compressão, é o que fala nesse problema, tá vendo? No início do processo de compressão tem essa temperatura, essa pressão, e fala que a introdução de calor ali é uma outra parte do processo. Vamos pensar nesse processo aqui primeiro. Já que a gente tinha a pressão A e a temperatura em A, esse processo aqui ó, de compressão ele é isentrópico. Então a gente pode definir aqui que a gente já tem, se a gente precisar, né, e no ciclo Otto a gente usa mais a energia interna, então vamos pegar a energia interna e também vai ser um processo que vai ter uma variação de volume, né? Então vamos pensar o volume específico reduzido em A. A gente sabe que essa diferença aqui, ó, entre essa razão de volumes é o ponto morto inferior ao que tem o maior volume, né? Então por isso que a razão de compressão sempre começa aqui com o volume maior que o ponto morto inferior, que é o volume A. E nesse caso a gente pode usar tanto o volume específico em A ou o volume em A, é a mesma coisa, porque a massa é constante. Então faz diferença. A gente pode usar isso aqui, ó, o volume específico em A sobre o volume específico em B. E a gente sabe que isso aqui também é igual a volume reduzido específico, né, em A dividido pelo volume específico reduzido em B. E a gente vai querer saber qual que é esse volume específico reduzido em B, porque se a gente achar ele, a gente consegue achar o resto. O volume específico reduzido em B ele é igual ao a VRA multiplicado por VB sobre VA. E esse VB sobre VA é justamente o inverso da nossa razão de compressão. Então a gente vai ter isso aqui igual a VRA sobre o inverso da razão de, vezes o inverso da razão de compressão. Nesse caso a gente tem esses dados, então a gente consegue encontrar o VRB. A gente sabe que o VRB ele é igual ao volume específico reduzido a uma temperatura B. A temperatura B. Então a gente consegue encontrar aqui a partir desse VRB qualquer informação que a gente precisa. Inclusive a gente consegue determinar qualquer que seja a nossa energia interna específica, a energia interna específica em B. E a gente pode usar também qualquer outra informação que a gente precisar dessa parte em B que a gente precisar, a gente pode pegar a partir dessa temperatura, tá? A gente sabe que é um gás ideal. Agora a gente vai para o C. O estado C, a gente não, acho que não tem nada no estado C também, mas a gente sabe que vai ter uma troca de calor. A troca de calor que vai ter entre B e C, ela é dada, é um dado no nosso problema, ela está dado em 750 kJ por quilograma. Olha só, muita coisa, né? Vai trocar uma bastante quantidade de calor que vai entrar ali dentro. Deixa eu ver se é esse valor mesmo, só conferir aqui. É isso mesmo. E a gente sabe que essa troca de calor, para um ciclo Otto, a gente sabe que essa troca de calor, a introdução de calor aqui é representada, como está em um volume constante, ela é representada pela diferença entre as energias internas. É justamente não tem entalpia nesse caso, né? Porque não tem nenhuma movimentação de pistão, não tem nenhuma variação a variação de volume nesse caso, é só aumento mesmo, o processo isocórico, então vai ter só aumento da energia interna, então vai ser a diferença ali da energia interna que a gente tem em C menos a energia interna que a gente tem em B, é justamente igual a isso aqui, ó. Então a gente sabe que o Q, BC, essa troca de calor que a gente tem entre B e C é igual a energia interna em C menos a energia interna em B. A gente tem esses dois valores, a gente tem tanto a energia interna em B, quanto a gente tem o calor. A gente tem isso aqui, ó, tem esse, então a gente só isola para achar qual que é a nossa energia interna em C. A energia interna em C é igual a, ao calor, que é trocado entre B e C, mais a energia interna em B, que é dado também. Então você consegue encontrar esse valor aqui, você sabe que a sua energia interna em C é igual à energia interna na temperatura C, e a partir desse valor de energia interna em C, você consegue encontrar qualquer propriedade que você queira, incluindo o volume específico reduzido. A partir disso aqui você consegue tirar o seu volume específico reduzido em C, que é igual ao volume específico reduzido naquela temperatura C também, tá? Então você consegue tirar isso daí. E você sabendo qual é esse volume específico reduzido aqui, você pode usar para calcular qualquer outra coisa lá com relação a D, porque agora é um processo de expansão isentrópica. O que mais a gente sabe, né, sobre esse estado? A gente sabe que se a gente tiver, por exemplo, essa variação, esse processo, né, entre A e B, aqui eu estava analisando primeiramente, olha só, se eu olhar esse dado aqui, você vai ver que é uma análise de um processo, né, um processo de A para B. Aqui eu estou analisando um processo
C. E eu ainda não terminei, porque ainda falta eu calcular qual que é a minha pressão em B, em C, que eu ainda não tenho, né? Eu consigo encontrar aqui, a partir desses dados, eu ainda não calculei ainda qual que é a minha pressão em B nem a pressão em C. Como é que eu vou calcular esses dados? Ora, vou usar a equação do gás ideal. Vou usar a equação de estado do gás ideal. A equação de estado do gás ideal vai me dar isso. Vai falar que a minha pressão em A vezes o volume específico em A é igual a R TA, e a pressão em B vezes o volume específico em B é igual a R TB. Eu sei que os R são iguais, então eu isolo eles aqui e vou ficar simplesmente com essa informação aqui, PB, PA, VA. Deixa eu reescrever esse A aqui, PA, VA sobre TA é igual a R, que vale para os dois, que é igual também a PB, VB sobre TB. Nesses casos aqui, agora se eu pensar nessa solução, eu tenho informação das pressões, volumes específicos, tanto também a razão de volumes específicos eu tenho, né? Então eu posso só isolar aqui e encontrar qual que é a minha pressão em B. A partir disso aqui eu encontro que a minha pressão em B ela é igual a PA vezes VA sobre VB vezes a temperatura B sobre a temperatura A, certo? Então eu encontro essa informação, sendo que eu sei que esse VA sobre VB é simplesmente a minha razão de compressão. Eu sei que isso aqui, então, a PB é igual a PA vezes a razão de compressão vezes TB sobre TA. Encontrei aqui, então, a minha pressão em B. Mais um ponto aí resolvido. Encontrei a minha pressão em B. Da mesma forma, eu vou encontrar a minha pressão em C. Porque eu sei novamente que PB, VB sobre TB é igual a R, que é igual a PC, VC sobre TC. Então eu posso encontrar a pressão em C é igual a pressão em B vezes o volume específico que eu tenho agora em, em, em B sobre VC multiplicado por TB. Peraí, deixa eu ver aqui, vai ser PC, eu jogo PB para lá, o VB sobre VC, TC sobre TB, tá certo? Então é TC sobre TB, sendo que eu já tenho a maioria das informações, eu já sei qual é a minha temperatura em C, eu já sei qual é a minha temperatura em B, a minha temperatura em C acabou de encontrar ela aqui, ó, acabou de encontrar nesse ponto, quando eu interpolei lá na tabela a partir da energia interna, eu encontrei minha temperatura em C, a minha temperatura em B também foi encontrada lá em cima, quando eu fiz essa interpolação, encontrei minha temperatura em B. Essa razão de volumes entre B e C, se eu olho aqui na tabela, se eu olho nos diagramas, olha só, o volume em B e C é igual, então isso aqui é igual a 1. Eu posso simplesmente cortar isso aqui, ó, igual a 1. Eu fico só com a minha pressão em C, que eu acabo de encontrar ela ali também. Ou seja, minha pressão em C nada mais é do que a minha pressão em B vezes TC sobre TB. Beleza, encontrei essa informação aí também. Se for necessário utilizar, vamos utilizar. Então eu tenho essas pressões. E aí falta só o meu processo. O processo entre. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Falta só esse processo final, que é o processo. Eu acabei de fechar o processo B para C, eu vou para o processo C para D. E aí eu consigo encontrar todo o final do meu problema, né? Eu sei que é um processo de expansão isentrópica novamente. Eu vou encontrar que o meu VRD é igual, nesse caso agora a razão aqui, tanto a razão de compressão ou a de expansão é a mesma, né? Então posso usar aqui, vai ser igual VRCD sobre VRC, se eu colocar dessa forma aqui, é igual a VD sobre VC. E eu sei que VD sobre VC é o que na minha figura? VD sobre VC é a mesma coisa que VA sobre VB. Então eu posso reescrever isso aqui e achar que o meu VRD é igual a minha razão de compressão vezes o VRC, que também é um dado que eu tenho. A partir disso aqui eu encontro que o meu VRD é igual ao VR na temperatura D. Acabo que eu encontro a minha temperatura D também nesse problema. Se eu encontrar a temperatura D, eu posso usar novamente aquela equação dos gases ideais para encontrar qualquer informação que eu queira para achar a minha pressão, pressão em D, que também não é um dado aqui que é livre de achar. Vou achar minha pressão em D
Eu vou buscar essa informação aqui, ó, pressão em D vezes o VD dividido pela temperatura em D é igual a R, que é igual a pressão em C vezes volume específico em C dividido pela temperatura em C. Eu posso isolar isso aqui e encontrar que o PD é igual, e aí eu sei que o PD, ó, VC sobre VD é exatamente o inverso disso aqui. Então eu posso buscar, olha só, VC sobre VD, PC vezes VC sobre VD, eu sei que é 1 sobre R, que é justamente o contrário, né, da minha razão de compressão. Eu estou indo da menor volume para o maior volume, 1 sobre R, vezes a temperatura D sobre a temperatura C, beleza? Então achei que eu acho todas as minhas informações, todas que eu preciso para o meu volume, eu encontrei aí, para o meu ciclo eu encontrei aqui, estão fechadas. E agora a informação que me preciso encontrar mesmo para resolver esse problema é só encontrar a, a, as duas respostas que precisam, que são essas aqui, ó. Quer saber qual que é o trabalho líquido na saída que eu tenho, que esse aqui é o A. O que é o trabalho líquido, né? Eu sei que essa informação de, de trabalho líquido ela é dada em função da, do calor, né, dos calores que eu troco. Eu sei que para um ciclo termodinâmico eu tenho igual ao calor trocado no ciclo menos o trabalho do ciclo, certo? Mas para um ciclo termodinâmico eu sei que essa variação dessa propriedade de energia total é igual a zero. Então acaba que o trabalho total do meu ciclo, trabalho líquido do trabalho do meu ciclo é igual ao calor trocado no ciclo. Só que eu tenho essa informação aqui, ó, de que o trabalho total do ciclo, né, o trabalho líquido de um ciclo, ele é avaliado pelo calor que é trocado, que entra, menos o calor que sai. E a gente tem essa informação que o trabalho líquido, então, é esse calor que é trocado lá nessa nossa entrada, que é dado aqui pelo calor que entra no nosso problema, né, que é dado em kilojoules por quilograma. Então é um calor aqui sobre uma massa. Eu pensando que esse trabalho líquido também está sobre a massa aqui no caso. E aí eu teria tudo aqui, ó, sobre a massa, até reescrever isso aqui, que pode ser um trabalho líquido, eu posso dividir todo mundo, né, pela massa. Dividir todo mundo pela massa. E aí eu fico com essa informação na forma de kilojoules por quilograma. E aí eu tenho isso aqui, ó, tenho o trabalho líquido sobre a massa é igual ao calor que entra menos o calor que sai sobre a massa. Isso que eu tenho nessa forma, o meu trabalho líquido sobre a massa é igual a esse calor que entra dividido pela massa menos o calor que sai. Agora que esse calor que é trocado entre D e A é justamente essa informação que a gente tem, que é o U, a energia interna de D menos a energia interna de A. É justamente esse processo de troca aqui na energia interna, perda de energia interna entre D e A, justamente o que está sendo rejeitado na forma de calor. E também já vai ser dado em kilojoules por quilograma, então eu acho isso aqui a forma que vai me dar qual que é o meu trabalho em kilojoules por quilograma. Agora pensando na parte B. A parte B pede a eficiência do meu ciclo, que é igual ao trabalho líquido que eu consegui gerar, dividido pela massa. Não tem esse pontinho aqui em cima não. Só o trabalho líquido que eu dividi pela minha massa. E dividido pelo calor que entrou. O calor que entra dividido pela massa. Isso aqui é igual simplesmente a essa informação que eu sei que é o calor que entra menos o UD menos o A dividido dividido pelo calor que entra, certo? Então isso daí fica a minha informação, sabendo que eu tenho esses dados aí, ó. Ou seja, se eu posso acabar cortando isso aqui, né, o calor que entra aqui em cima, aqui embaixo, e vai ficar dessa forma aqui, ó. A eficiência, né, a eficiência térmica é igual a 1 menos o D menos o A dividido pelo calor que entra, que é um dado do problema. Tem que lembrar que esse calor que entra aqui, ó, esse calor que entra é igual àqueles 750 kJ por quilograma, que é dado do problema.
que com essa formulação minha eficiência térmica também tá dada aí, beleza? Fechou? Parar de gravar.